em nome de Jesus. 2 Reis capítulo 4, quero ler com vocês a partir do versículo 38. Todos acharam? A máscara não deixa vocês falar não, né, gente? Quase não ouço vocês. Essa máscara bendita, hã? Ah, isso aí. A irmã tirou uma máscara para falar amém para mim ali. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Quem está sem Bíblia pode acompanhar conosco no telão. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Versículo 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus. Então não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Tragam o quê? Farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum naquela panela. Pode fechar sua Bíblia. Irmãos, tempos de crise são tempos de mudança, tempos de reflexão. Nós precisamos olhar para as crises e mudar de vida. E até uma história que é interessante que eu ouvi essa semana. 2 homens estavam no seu trabalho, aí na hora do almoço, pegaram sua marmita, né? Pegaram lá as marmitas todas preparadinhas. Os amigos foram comer a marmita, colocaram na mesa. Aí um abriu a marmita dele e falou assim: uau, que comida gostosa, amo essa comida. Ele olhou, tinha estrogonofe com batata palha. Ele falou: eu amo estrogonofe, é a comida que eu mais gosto. E aí fez uma cara boa e comeu aquela comida, né? Falei de estrogonofe aqui, o Mateus até salivou ali, está comentando com os irmãos do lado, né? Deu até glória. Aí o outro abriu a marmita e falou assim: puxa vida, de novo frango? É a 3ª vez da semana que eu como frango. Eu não aguento mais frango, eu não gosto mais de frango. E começou a reclamar da sua marmita. Aí o amigo dele olhou para ele e falou: rapaz, você não gosta de frango mais? Tem 3 vezes que você comeu frango. Isso é fácil resolver. Vou te dar uma dica aqui, você vai resolver isso fácil. Pede a sua esposa para amanhã não cozinhar mais frango. E aí está resolvido o problema. Ele olhou para o amigo dele e falou: eu não tenho esposa, sou eu mesmo que faço a minha comida. A verdade é que tem gente que está fazendo as mesmas coisas na crise, esperando resultados diferentes, esperando bênçãos extraordinárias, sendo que nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, se você quer mudança de vida, ei, pare de cozinhar frango, cozinha outra coisa. As suas escolhas de hoje vão definir se você será vitorioso ou derrotado amanhã. O que você negar hoje, aquilo que você escolher e decidir hoje, amanhã vai gerar bons frutos para você, se for boas escolhas hoje. Então, tira da sua marmita o frango se você não gosta e começa a preparar novas coisas com esta palavra que você vai ouvir agora. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai mudar o seu coração, Deus vai preparar o ambiente para que você viva no meio da crise os melhores dias da sua vida. Quando nós lemos aqui essa história, a primeira coisa que me chama a atenção é que essa história aconteceu numa cidade chamada Gilgal. Guarde esse nome. Gilgal é uma cidade que ficava ao norte de uma outra cidade famosa chamada Betel, lá na região de Israel. E o texto bíblico fala que Gilgal foi uma cidade que aconteceu várias coisas nela, coisas importantes. Aliás, se eu fosse citar aqui algumas delas, eu lembrava, por exemplo, você sobre um fato que é muito famoso, que é o fato de Elias
subir aos céus sem morrer. Elias não conheceu a morte, e Elias ele foi trasladado ao céu lá na cidade de Gilgal. Aquele episódio famoso que Elias, ele sobe aos céus, ele deixa a capa para Eliseu. Isso aconteceu na cidade de Gilgal. Um outro fato importante na cidade de Gilgal foram os sacrifícios que o rei Saul ofereceu para Deus naquela cidade. Era uma cidade de adoração a Deus. E se eu fosse citar aqui, eu ia falar várias coisas que aconteceram em Gilgal. Mas agora, nesse texto que nós lemos, a terra de Gilgal estava com fome. Havia uma crise na terra de Gilgal. Havia um problema grave, as pessoas não tinham comida. O negócio estava feio. A crise era terrível, muito provavelmente pior do que a crise de hoje. Porque uma coisa é você ter um vírus, outra coisa é você ter todo mundo com fome, morrendo de fome. E essa crise era terrível. Mas aí Deus levanta um profeta chamado Eliseu para chegar naquela cidade que estava em crise, e a partir desse profeta nós vemos aqui pessoas sendo alimentadas. No meio da crise, Deus levantou um homem para dar comida para o povo. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que na crise, eu acredito que Deus, de acordo com a palavra dele, levanta pessoas para dar soluções para as crises. Eu vou repetir isso aqui para você nunca mais esquecer. Enquanto na terra havia pessoas com fome, na mesma terra Deus levantou um homem para alimentar essas pessoas com fome. Na crise tem dois tipos de pessoas: tem aqueles que sentem fome e tem aqueles que dão alimento. Tem aqueles que reclamam e tem aqueles que dão as soluções. Tem aqueles que estão dizendo: o tempo é difícil, eu vou morrer. Mas tem aqueles que estão dizendo: o tempo é difícil, é momento de eu oferecer o alimento para aqueles que precisam. Sabe o que eu vim aqui dizer para você, olhando nos seus olhos? Que no meio da terra de sequidão, de crise, no meio do problema, Deus está levantando pessoas como você. No meio da sua família em desespero, Deus está levantando pessoas como você para trazer paz. No meio de pessoas doentes, Deus está levantando você para trazer cura. No meio de pessoas desesperadas, Deus está levantando você para trazer esperança. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo é que Gilgal, se fosse uma pessoa, imagina que Gilgal não fosse uma cidade, mas fosse uma pessoa. Ela ia contar feitos do passado, mas agora ela estaria numa crise terrível. E muitos de nós, irmãos, se eu fizer aqui uma listinha das coisas que Deus já fez por mim, se eu fizer aqui uma listinha das coisas que Deus já realizou através de mim, nós vamos ficar aqui até amanhã. E eu tenho certeza que você também. Experiências que nós tivemos com Deus. Lembra do dia do seu batismo, por exemplo? Lembra do dia do seu encontro com Deus? Lembra do dia que você foi curado daquela enfermidade que era incurável? Lembra do dia que você foi livre de um acidente, que você estava andando na rua e Deus te livrou de um acidente ou de um assalto? Lembra daquele sonho que você teve e Deus falou com você? Lembra daquele dia que você entrou num culto e ali parecia que a palavra era para você e Deus falou abertamente com você? Todas essas coisas que eu falei nessa pequena listinha são experiências que nós tivemos com Deus no passado. E se Gilgal fosse uma pessoa, ia dizer: ó, eu já tive muita experiência, mas agora estou com fome. A terra de Gilgal tinha tido grandes experiências, eu contei algumas aqui, mas agora a terra estava com fome, estava em crise. Aí Deus levanta um homem, como eu disse, para fazer um novo milagre naquela terra. Acho que você não entendeu, né? Ei, por mais que você já tenha tido experiências com Deus no seu passado, ou distante ou recente, e hoje a sua terra está seca e você está passando por uma crise, por uma dificuldade, por um momento de sofrimento e de fome, Deus é o Deus que agiu no passado, mas é um Deus que age também no presente. No meio das crises, aliás, no meio das crises, as crises são o ambiente perfeito para Deus fazer milagres.
Ah, meu irmão, se você pegar isso aqui e essa chave para a sua vida, você sai daqui hoje saltitando e pulando de alegria, porque essa crise que nós estamos passando, eu não lembro de algo nem parecido com ela. Talvez seja uma das piores crises da história da humanidade, e nós estamos passando por ela, mas eu creio que no meio das grandes crises da vida, Deus faz os seus grandes milagres. Então a segunda lição que eu preciso te ensinar aqui com essa história, é que Gilgal, ela precisava experimentar um novo milagre aqui, e eu preciso te dizer isso com todas as letras, irmão. Nesse tempo de crise, dificuldade, nesse tempo de desespero, de coronavírus, de desemprego, meu irmão, a terra pode estar seca, mas você precisa hoje experimentar um novo milagre na sua vida. Você precisa hoje ouvir de novo a voz de Deus, você precisa hoje receber de novo a cura, você precisa hoje crer de novo que Deus está cuidando de você. A terra pode estar seca, mas o meu Deus, o seu Deus, Ele faz novos milagres todo dia. Diga glória a Deus. Desde quando Deus me deu a revelação dessa palavra, eu medito nesse texto, eu me lembro que as crises são oportunidades de Deus para fazer grandes milagres, e às vezes a gente fica preso no nosso passado, aí fica uma sessão nostalgia, né? A gente começa a dizer como Deus foi bom para mim lá atrás, como Deus realizou coisas boas para mim lá atrás. Irmão, glória a Deus pelo passado, mas Deus realizou lá atrás, mas a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, o mesmo lá de trás, e é o mesmo hoje. Eclesiastes 7:10 diz: jamais diga que os seus dias passados foram melhores do que os dias presentes, porque isso não é sábio. Você fica preso no passado, preso nas perdas ou nas bênçãos do passado, preso nas coisas que aconteceram lá atrás, e Deus está dizendo: a vida continua, mesmo diante da crise, eu estou aqui para cuidar de você, para abençoar você e para fazer grandes milagres. No deserto, Deus abriu o mar vermelho, o povo estava lá, um sofrimento terrível, e Deus fez o mar se abrir. No deserto, as roupas do corpo daquele povo crescia. No deserto, nas dificuldades, aquele povo tinha experiências com Deus, comida Deus mandava. Meu irmão, então, no meio dessa crise, dessas dificuldades, Deus continua sendo Deus. Ele está cuidando das suas contas, Ele está cuidando do seu futuro, Ele está cuidando da sua saúde, Ele está cuidando do seu trabalho, do seu emprego, Ele está cuidando dos detalhes da sua vida. Gilgal aqui representa a minha e a sua vida, e o texto diz que no meio de um contexto de fome, Eliseu pegou a panela. O que Eliseu pegou? Panela serve para quê, gente? Tirando essa bobagem que hoje em dia o pessoal pega a panela para falar: fora Bolsonaro, fica Bolsonaro, hashtag vamos para a rua, hashtag fica em casa, aí fica batendo panela. Tirando essa bobagem aí de bater panela na janela, mas panela serve não é para bater, panela serve para cozinhar. Agora, pensa uma coisa comigo, como é que alguém pega uma panela num lugar que não tinha comida? Eliseu pegou a panela num lugar que não tinha comida. Eu fico imaginando os servos de Eliseu conversando: esse pastor nosso está doido, esse cara ficou doido, como é que pode? Alguém pega uma panela para cozinhar, mas não tem comida. Olha, o povo está tudo com fome, olha a cara do povo aí, tudo com fome, olha aí, estou vendo os irmãos aí tudo com fome, daqui a pouco você vai para casa e vai comer, tá aí, esse pastor nosso ficou maluco, porque pegar panela onde não tem comida é coisa de doido. Mas na verdade a fé realmente é loucura. A fé realmente fala de atitudes que racionalmente não fazem sentido. E Eliseu pega a panela, sabe por quê? É mais uma lição que eu aprendo. No meio da crise, pegar a panela significa se preparar para as coisas que Deus ainda vai fazer. Eu vou repetir. Eliseu pega a panela enquanto todo mundo estava com fome. Abria o armário, não tinha nada para comer. Eliseu pegou a panela porque ele estava se preparando, porque ele sabia que o alimento viria.
Se você pegar essa chave aqui, sua vida muda hoje. Quando eu entendi isso aqui, eu não paro mais de fazer as coisas que Deus me mandou fazer, porque pessoas se levantam, porque a terra está com fome, porque a terra está doente, eu continuo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Depois que eu aprendi isso aqui, eu estou aqui pregando para você aquilo que eu vivo. E sabe o que eu vivo? Eu estou sempre fazendo o que Deus me chamou para fazer, mesmo que não tenha alimento, mesmo que esteja em crise, eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. Pastor, vamos parar a vida por causa do coronavírus. Vamos todo mundo ficar em casa, ninguém faz mais nada, só fica no celular conversando fiado o dia todo. Ninguém faz mais nada, ninguém trabalha, ninguém sonha, ninguém estuda, vamos ficar vendo notícia ruim o dia todo. Ah, meu irmão, você pode escolher isso aí. Eu escolhi pegar a panela. Eu escolhi fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e tomar atitudes de coragem. No meio da crise, só vai romper e vencer a crise aquele que pegar a sua panela. E pegar a sua panela aqui é uma atitude de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Pegar a panela representa aqui realizar aquilo que ninguém tem coragem de realizar. Pegar a panela representa aqui preparar-se para o alimento, para o sustento, para a provisão que Deus vai dar. O interessante é que Eliseu pegou a panela para fazer comida para os seus discípulos. Então, no meio da crise, Eliseu não pensou nele. Eliseu pensou nos outros. Irmãos, deixa eu abrir o meu coração aqui para vocês. Na crise, os crentes da crise de hoje em dia tem que cuidar de mim, da minha família. Eu não vou ajudar ninguém. Oferta na igreja? De jeito nenhum. Alimento não perecível para alguém? Coisa nenhuma. Eu vou fazer uma visita, vou expor a minha saúde? Eu vou abençoar alguém, vou orar por alguém? Eu estou precisando de oração. Escuta aqui, Eliseu, quando pega a panela, ele não tinha comida, mas ele se preparou para dar comida para os outros. Mesmo sem ter comida, ele decidiu dar comida para os outros. Sabe como é que você vai vencer a crise? Abençoando as outras pessoas, sendo instrumento de Deus para salvar vidas, para alimentar vidas, para trazer esperança para as pessoas. Sabe por quê? Por mais que você não tenha, se você pegar a panela e começar a dar, mesmo que você não tenha, se prepare, porque Deus vai te dar também. Eliseu pegou a panela para abençoar outros. E sabe por que Deus fez o milagre? Porque ali tinha um homem querendo solucionar o problema dos outros. No meio da crise, no meio das dificuldades, eu creio num Deus que está levantando uma igreja. Você que está aí na sua casa, inclusive, todos nós aqui, nós estamos sendo levantados para abençoar vidas e para dar alimentos para outras pessoas. As pessoas estão com fome de Deus. Nós temos a panela e vamos oferecer Deus para elas. As pessoas estão com fome de esperança. Nós temos esperança e nós seremos a esperança para essas pessoas. As pessoas estão com fome de receber uma palavra. Você será esta pessoa levantada por Deus para dar uma palavra. Quando Eliseu pega a panela para dar comida para os seus discípulos, Eliseu está me dando uma mensagem poderosa demais. Por mais que esteja faltando para mim, por mais que eu esteja com fome, o meu propósito de abençoar outras pessoas não vai parar. Irmão, eu desafio você essa semana a abençoar alguém que precisa. Manda um áudio no seu WhatsApp para alguém que está precisando de uma palavra. Visita, mesmo que fique de longe, você não precisa nem entrar na casa da pessoa não. Bate lá na porta e fica na porta da pessoa e fala: estou orando aqui por você, e faz uma oração por ela. Ei, dobra o seu joelho, interceda por alguém. Doe um alimento, doe uma cesta básica para alguém que precisa. Faça a sua oferta na casa de Deus. Abençoe aquela pessoa da sua família que está em desespero, porque o ato de você abençoar outras pessoas vai fazer com que você supere a crise.
Crise não é hora de recuar. Crise não é hora da igreja parar. Crise não é momento da igreja achar que ela é que precisa de ajuda. É na crise que nós mostramos que nós somos ajuda para as outras pessoas. E nós vamos dizer a partir de hoje, quem concorda comigo, levanta a sua mão. Nós vamos declarar a partir de hoje juntos. Nós vamos abençoar esse bairro, essa cidade. E quem precisar de nós, a panela vai estar colocada. Diga glória a Deus. Aonde tem fome na sua vida, pegue a panela. Aonde você está vendo necessidades e problemas, pegue a panela. Tome atitudes na sua vida. Agora, para a gente ir para a parte final, para a gente orar, gente, presta atenção aqui, não dorme não. Estou aqui pregando, dando a minha vida por você, fica atento. O texto aqui diz que Eliseu mandou, olha que interessante, Eliseu mandou alguns homens dele buscarem alimento no campo. E naquela época havia dois tipos de ervas naquele campo. Uma erva era chamada de trepadeiras silvestres. Essas trepadeiras silvestres eram plantas fortes, boas para comida. Mas havia também uma planta muito parecida com as trepadeiras silvestres, chamada de colossíntidas. E as colossíntidas eram plantas parecidas, porém muito venenosas. De maneira que se uma pessoa comesse uma colossíntida, morria minutos depois, porque havia veneno naquela planta. Agora escute, olha a revelação. As pessoas estavam com fome, e eles foram colher plantas boas para o alimento. E quando chegaram lá, sabe o que eles colheram? Plantas venenosas. O desespero era tão grande, que eles foram atrás de alimento e colheram veneno. O desespero era tamanho que eles nem perceberam. Colocaram coisa na capa para colocar na panela e nem perceberam que era veneno. Escute aqui essa chave. A crise faz com que nós confundamos aquilo que é de Deus com aquilo que não é de Deus. Muitas vezes a crise faz a gente ficar cego. A gente não enxerga que aquele alimento na verdade é veneno. Aquele alimento que nós achávamos que era bom para nós, na verdade nós estamos comendo coisas que vão nos matar. Sabe o que a crise tem feito? Vou aplicar aqui na sua vida para você ficar acordado. Tem gente que já está dormindo. Ó, prega uma palavra de 30 minutos aqui, já tem irmão dormindo. Olha para mim aqui, ó. Escuta isso aqui. A crise faz com que a gente olhe para as notícias ruins que nós estamos ligando a televisão aí fora, achando que aquilo é bom para nós. A gente acha que aquilo é alimento, e a gente acaba comendo veneno, porque a gente acha na crise que aquelas notícias são boas para nós, mas na verdade não, elas estão nos destruindo. Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Na crise, cuidado com aquilo que te alimenta. Cuidado com aquilo que tem sido colocado diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as pessoas que te influenciam. Porque na crise fica todo mundo no ócio. Muita gente fica em casa fazendo nada. Aí fica o dia todo vendo porcaria no celular, na televisão, só conversa com gente que não deve, e o resultado disso é que está comendo veneno. Perceba que quando você está com muita fome, eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo acontece. O cara está com muita fome, qualquer coisa que ele come vale. Qualquer coisa que ele come está valendo. E às vezes ele está comendo coisa que não presta, comida estragada, porque ele está com muita fome. A crise faz a gente ficar desesperado, e aí a gente vai atrás de pessoas que nós não deveríamos confiar nelas. Aí a gente ouve pessoas que nós não deveríamos ouvir. Aí a gente
olha para alguns assuntos, para alguns temas, que nós não deveríamos ir por aquele caminho. A gente começa a ficar tão mergulhado no desespero, na angústia, que a gente começa a ouvir a voz do nosso próprio coração, que a Bíblia fala que é enganoso. E a gente esquece que o alimento verdadeiro só vem do alto, e que eu tenho que comer o alimento do alto, eu tenho que me alimentar de Deus. Sabe o que eu vim dizer aqui para você? Cuidado com o que está te alimentando. E hoje você precisa fazer uma listinha de tudo que é veneno, que está te matando. Tem que ligar. Irmão, eu decidi desligar a televisão, eu não vejo mais notícia ruim não. Todo dia a televisão parece contador de morte. Puxa vida, fica lá, morreu tanto. E aí a gente fica alimentando aquilo. Você é aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Então, se você ficar se alimentando disso, você vai ficar desesperado, você vai ficar angustiado. Então, sabe o que eu vim aqui dizer para você? Se alimente das coisas de Deus, se alimente do que vem do alto, se alimente do pão de Deus que é Jesus, se alimente da esperança de Deus, porque aí você não correrá risco de vida. O que mais se vê hoje é pessoas que buscam alimento, às vezes até na igreja, e recebem só palavras de desesperança. Você busca alimento com um irmão que você acha que é crente, aí você liga para ele e fala, dá uma palavra de esperança, ele fala, cuidado, você vai morrer, viu? Que esperto que esse corona aí vai acabar com sua vida. Aí o cara desliga o telefone e fala, puxa vida, eu liguei para o crente, e o crente me falou isso, sei o que eu faço agora. Esse crente é veneno, esse cara vai te jogar no buraco. Ouça pessoas de Deus, ouça palavras de vida, ouça palavras de esperança, ouça palavras de vitória. Eu creio que nessa noite eu estou sendo usado por Deus para dizer para você, meu irmão, há um tempo novo de Deus chegando. Então ouça o profeta de Deus, ouça aquilo que te traz esperança. Tem um texto na Bíblia que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí pegaram lá e colocaram, imagina a panela cheia de veneno, colocaram veneno. E aí quando chegaram lá, começaram a fazer o cozido, estava lá o jantar pronto, porque naquela noite teria jantar, naquele dia teria comida. Eles estavam sem comida antes, mas naquele dia teria comida. Hoje eu profetizo que na sua vida vai ter comida, vai ter alimento de Deus, vai ter palavra de Deus mudando a sua história. Você que não está comendo nada de Deus nos últimos dias, hoje você está comendo e Deus vai te fortalecer. Mas quando pegaram aquela comida, tinha lá veneno. Teve um que até experimentou. Aí o profeta vê aquilo, tudo em silêncio, o povo comendo, e alguém diz, profeta, ei profeta, tem veneno, tem morte na nossa panela. Escuta. Teve uma pessoa que viu o erro, e essa pessoa colocou naquela situação, diante de todo mundo o erro, para dizer que tinha que consertar o erro. Valorize pessoas na crise, que estão olhando, vendo os problemas, as dificuldades, estão apontando as suas debilidades, que estão te ajudando a ver que tem que mudar. Esse homem disse lá, alguma coisa tem que mudar. Valorize quem olha para você e diz a verdade para você. Valorize aquela pessoa que olha para você e diz, olha, alguma coisa tem que mudar. Esse homem diz, alguma coisa tem que mudar, e chamou quem? O profeta. O profeta aqui representa o próprio Deus. E sabe o que o profeta disse? O profeta falou assim, coloque farinha na panela. Coloque o quê? Coloque o quê, gente? Irmãos, quando ele colocou farinha, aquilo que era veneno virou comida boa. E olha a revelação, farinha é trigo, trigo é pão, pão é Jesus, e Jesus é vida. Vou repetir, farinha é trigo, trigo é pão, pão é Jesus, Jesus é vida. No veneno, na crise, nas dificuldades,
colocaram Jesus naquela situação, colocaram Jesus naquela panela, e quando a vida entrou, quando a palavra de Deus entrou através do profeta, o que era veneno virou alimento. Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Aonde tem morte, aonde tem desesperança, aonde tem enfermidade, aonde tem depressão, aonde tem pessoas desmotivadas, hoje Jesus vai entrar no coração delas e vai trazer vida para essas pessoas. Sabe qual que é o segredo na crise? É colocar Jesus no seu dia, colocar Jesus nos seus pensamentos, colocar Jesus nas suas decisões, colocar Jesus na sua empresa, colocar Jesus no seu casamento, colocar Jesus nos seus filhos, coloca Jesus na sua agenda, coloca Jesus como prioridade, acorda pela manhã e coloca Jesus abençoando e direcionando o seu dia, e o resultado disso é que o veneno vai embora, que a morte na panela vai embora, e Jesus vai liberar vida sobre cada situação do seu dia. Sabe o que eu vim aqui nessa noite profetizar? Hoje tem vida na sua panela, hoje tem vida nos seus sonhos, hoje Jesus está colocando vida no meio da crise, esperança no meio da dor, porque a partir de hoje tem Jesus na sua panela. Quando Jesus entrou ali, quando a farinha foi colocada, as pessoas comeram e se fartaram, porque a partir dali tinha a palavra de Deus liberada, e a crise naquela hora acabou. A crise passou. Ei, a terra continuou em crise? Sim, mas aqueles homens tinham alimento. O coronavírus vai continuar aí, mas o povo de Deus terá o alimento, a provisão, o cuidado e a graça de Deus na sua vida. Quem crê nisso fica de pé no seu lugar.